Bom dia, pessoal, muito bem-vindos aí ao nosso bate-papo sobre operações de Position Trade, iniciando mais uma semana, última semana do mês de agosto, ainda semana cheia, e vamos dar uma avaliada aí nos nossos gráficos semanais, tentando encontrar alguma oportunidade para prazos um pouco mais longos, assim, operações possam durar acima de uma semana, 2 até 3 semanas, e nada que impede até de durar mais tempo que isso. O importante é seguir a tendência de médio e longo prazo e capturar resultados um pouco mais altos do que normalmente nas operações swing trade por operação. Então a ideia é nós tentarmos buscar algo nesse sentido. Vou dar uma passada no nosso principal índice, o que aconteceu na semana passada e qual é a leitura para essa semana, e a partir daqui já podemos passar as questões de vocês. Nosso índice teve uma semana de queda, leve queda na verdade, 1,33. Claramente já temos aqui uma delimitação da zona de suporte e resistência, já na terceira semana consecutiva. Isso fica muito claro tendo a região aqui de 57.400. High low, olha só onde é que está o high low, exatamente delimitando a linha dos 57.400, a média de 9 semanas exatamente na linha dos 57.400, a média de 21 já subiu um pouquinho. Então, sob o ponto de vista de suporte, adicionados ainda à cabeça do pivô do gráfico diário, é inegável que 57.400 pontos é uma zona bem importante. A resistência permanece aqui nos 60.000, temos ainda a média de 55 semanas em fechamento, bloqueando aqui a subida. E aparentemente não temos nenhum grande drive para essa semana para que esse patamar se modifique. Então, nossa opinião é que essa semana ainda tenhamos a variação dentro desse intervalo entre 57.400 e 60.000 pontos. E caso haja o rompimento para qualquer um dos extremos, definirá provavelmente o rumo daí por diante. Se fosse para cravar uma opinião, eu diria que é para cima. Então, bom dia para a turma toda na sala, Jeová, Freitas, Jesus, Marichu, demais participantes que ainda não se manifestaram, sejam todos bem-vindos. Já vamos iniciando aqui com as questões de vocês. O Jeová já pergunta sobre uma possível entrada de Souza Cruz. O Jesus, Momberger, Ambev e múltiplos recuaram até a média de 21 no semanal. Vamos dar uma avaliada. Enfim, vamos seguindo aqui a ordem das perguntas de vocês. Iniciando então com a cruz que o Jeová nos coloca. Souza Cruz, nesse momento, operando em tendência de baixa, tanto no diário, agora já no semanal também, que os preços estão abaixo na média de 9, na média de 21 períodos. Preços operando abaixo das médias, abaixo do high low, tendência de queda, não oferece nesse momento nenhuma oportunidade para entrada ainda na periodicidade de position. Quando eu mudo de opinião, quando essa média em vermelha virar para cima e o high low virar para baixo, ficar com a figurinha verde, ele indicaria a possibilidade de virada de módulo venda para módulo compra. Por enquanto, apenas tenta sacramentar um fundo que ainda nem foi possível, justamente em função já de ter marcado novo fundo na semana passada. Então, antes de marcarmos aqui uma sinalização de reversão, a média de 9 parar de cair e o high low virar para baixo, ela não vira módulo compra para mim, eu não faço nada com ela ainda. Então não tem possível entrada nela. Vamos a Ambev. Ambev com um cenário bem lateral, Jesus.
Repare que a média de 9 está levemente inclinada para baixo. Os preços estão ainda operando acima da média de 21 semanas e abaixo da média de 9. O high-low virou para o lado de cima dos preços, ainda fazendo uma pressão mais vendedora do que compradora na Ambev. E eu só voltaria a pensar em comprar a Ambev se houvesse esse rompimento aqui, ó, Jesus. Eu marcaria a máxima desse candle, ele passaria provavelmente a operar acima da média de 9, a média de 9 vira para cima, o high-low deve virar para baixo e oferecer a entrada a partir de 76,90. Antes disso, tem que aguardar. Mesmo assim, cenário com uma cara bem mais lateral para ela, como a gente pode verificar nesses praticamente 3 meses já que a Ambev opera muito de lado. E a múltiplos cenário um pouquinho mais descendente nesse momento, né, Jesus? Média de 9 virada para baixo já há 3 semanas. O ativo marcou mínima na semana passada, conseguiu recuperar a média de 21 semanas e briga aqui pela região de suporte dos 43,40, né? O cenário ainda não me permite operar na ponta comprada. High-low acima dos preços, os preços ainda operando abaixo das médias. E tem uma sinalização que eu não gostei muito, viu, Jesus? Foi o seguinte: olha o cenário que nós tínhamos nessa configuração aqui, ó, quando ela fez o recuo de 3 semanas, até esse fundo que foi testado agora, montou o padrão de reversão, mas a média de 9 estava voltada para cima, o que no rompimento desse candle permitia a operação na ponta comprada. Ela testou o topo anterior e fez topo duplo. E agora ela faz o teste da mesma região de suporte, só que agora com a média voltada para baixo. Então tem um cenário mais com cara de reversão do que de suporte nesse momento aqui, por um prazo um pouco mais longo, viu, Jesus? Então eu ainda não vejo oportunidade para comprá-lo. Eu vou mudar de opinião se essa semana consolidarmos essa região aqui dos 43,40 como suporte, ela fechar com candle positivo acima das médias. Aí provavelmente ela nos oferece a possibilidade da virada de tendência. Por enquanto, está bem perigoso. Ela vem operando nesse retângulo e bem no fundo do retângulo. Se ela perde, poderia inclusive oferecer venda de position, viu, Jesus? Então, nesse momento, eu não compraria para prazo mais longo. A configuração não me agrada para operar position trade. Jesus comenta que o chat é de position, mas está dando um day trade na formação de um fechou fora, fechou dentro do índice. Aí, Jesus, você é participante lá do direto, né? Posta lá para a turma. Quem tiver ligado lá para a operação de mini já vai ficar atento a essa operação. O Freitas pede um comentário de M Dias, Cielo, Rapt. Vamos então começando com M Dias. M Dias, numa claríssima tendência de alta em todas as periodicidades, vem oferecendo sistematicamente aqui oportunidades na ponta comprada. A última delas foi nesse último recuo, até a média de 21 semanas. A média de 9 virou para cima novamente, ela rompeu e ofereceu uma compra. Aqui sim, ó Jesus, do ponto de vista de metodologia que você citou, a M Dias ofereceria o recuo até a média de 21, só que olha só, a média virou para cima e ela retomou. Ela rompe topo prévio há 2 semanas atrás, desenvolve um pouco, mas acaba fechando
em pullback. Então, para a position agora, Freitas, eu acho que ela está um pouquinho espichada e eu aguardaria um possível recuo ainda no teste da média do high-low aqui na faixa de 59,10. Então ela tinha desenvolvido esse setup aqui, ela teria atingido o alvo justamente nesse topo, subiu um pouquinho mais, agora recua e congestiona justamente na região aqui de 60,50, que eu acredito que seja a região assim, de uma resistência, de uma referência de preços um pouco maior. Então, se recuar até a média de 9, até o high-low, poderia configurar aqui uma oportunidade de compra para um prazo um pouquinho mais longo. Nesse momento, acho que está um pouquinho espichada, viu, Freitas? A Cielo, uma limpada aqui na Cielo para entender um pouquinho melhor a situação. Aproximar o gráfico. Vamos lá. O que nós temos na Cielo? Teste de topo. Recua até a média de 9. Perdeu a média de 9 na semana anterior. Fez nova mínima. Testa a média de 21 semanas. E essa semana inicia possivelmente o movimento de recuperação. Quando eu compro, quando eu marcar a máxima aqui dos 60 com 48, ela vai ter ultrapassado a média de 9, a média de 9 vai virar para cima, o high-low deve virar para baixo, e no rompimento de 60 com 48, a Cielo aciona uma compra de position. O stop dessa operação inicialmente tem que ficar abaixo de 57,05 e meu alvo 8% acima do rompimento, lá na faixa de R$65. Então, se romper 60 com 48 em fechamento, acionaria uma compra de position, Freitas, stop abaixo de 57, alvo lá em 65. E a Rapt também vinha de uma recuperação interessante. Semana passada sofreu um movimento corretivo bastante expressivo, testou a média de 9. Nesse momento está em suporte. Como vocês podem ver aqui, a média de 9 ainda permanece voltada para cima. Estamos bem no teste do high-low. Então estamos na zona de suporte. Se respeitar, Freitas, e conseguir manter-se acima dessa região dos 9 com 18 essa semana, a partir de quarta-feira poderíamos pensar em comprar a retomada do movimento, que se ela voltar a subir, ela projeta um pivô de alta no semanal, porque ela vem de uma recuperação interessante, subiu, caiu bastante na semana passada, mas ainda manteve a configuração de suporte, tanto do high-low quanto da média, e já inicia a semana em movimento de recuperação. Então, se lá por quarta-feira os preços se mantiverem acima dos 9 com 30, eu diria que dá para pensar num setup de compra nela. E ela volta a ser bem interessante. Marechal pede ultrapar e coste 5, vamos ver a ultrapar. Ultrapar fazendo um movimento que até falei dele na semana passada aqui no mesmo chat. Reparem que nós tínhamos 3 semanas de recuo, testou a média de 21 semanas. Olha só, testou a média de 21 semanas, vamos dar um afastamento gráfico, vocês vão verificar. É uma média muito importante no movimento da tendência de alta dela. Então, vamos aproximar novamente. Mesmo os preços ainda estando abaixo da média de 9, a média de 9 está lateralizada. Mas o teste da média de 21 períodos com esse martelo me faz entender que esse rompimento permitiria uma compra de position trade, porque ela vai já imediatamente ultrapassar a média de 9, a média de 9 vai virar para cima. Então,
Se em fechamento, a partir de terça ou quarta-feira, tivermos aqui o rompimento de R$45 praticamente, essa semana, acionaria a possibilidade de uma compra de position em ultrapar. Inicialmente o stop teria que ficar abaixo de 43 e o alvo da operação lá nos 48,60. Está com uma configuração muito parecida com a da Cielo, os preços ainda um pouquinho abaixo da média de 9, mas já preparando aqui a retomada do movimento, até por característica do ativo, né? É um ativo que faz frequentemente esse tipo de movimento aqui, como se fosse, né, uma linha de costura, né? Ela testa a média, costura, sobe, testa a média, costura, sobe, testa a média, costura, sobe e aqui assim por diante. Então, provavelmente teremos uma nova oportunidade na ultrapar essa semana mesmo. Vamos à COSSE. Também dá uma limpada aqui. COSSE numa claríssima tendência de alta. Ofereceu uma entrada há 4 semanas atrás, nesse rompimento aqui de 38, 39 praticamente. Atingiu o alvo da operação e agora congestiona em topo. A média de 9 vem subindo, dando suporte ao movimento. E o high low já está justamente no fundo dessa congestão aqui, ó. Esse número que tem aí, então, esse número de telefone aí, olha só. Então nós temos o suporte muito claro aqui na zona de 40 por 48, a média de 9 está chegando, high low está aqui. E ela pode preparar um novo rompimento. Então onde me atrai a COSSE? Ou no teste do suporte aqui dos 40 por 48, daria para arriscar uma compra porque o ativo está numa clara tendência de alta e temos já demarcado 4 semanas de suporte nessa região, ou se ela romper 42,50, ela é bem provável que dobre a expansão desse movimento aqui e ofereça um alvo também bem interessante lá na faixa de 44,80. Então dá para arriscar uma compra de suporte em 40,50 ou uma compra de rompimento em 42,50. Então, COSSE oferecendo aqui 2 possibilidades, viu, Marichu, para essa semana. Jesus comenta que estava na dúvida sobre a Ambev e múltiplos, mas com essa opinião descartou a compra. Não tinha analisado por esse ângulo. Beleza, Jesus? Por isso que a gente faz o bate-papo aqui, para trocar essa ideia. E eventualmente clarear aqui se alguma opinião de vocês estiver nebulosa. Então, para isso que estamos aqui nesse bate-papo, né, Jesus? Filipão chegando na sala, bom dia. Marichu agradece, não tem porquê, Marichu, estamos à disposição. Mais algum ativo, pessoal, para uma operação um pouco mais longa? Os gráficos de position acionaram justamente, coincidentemente com o rompimento do pivô do diário há 4 semanas atrás. E agora os ativos estão um pouquinho mais congestionados, como vocês podem verificar aqui. Acho que estou usando errado o recuo até a média. O Odontoprev e a Mil recuaram até a média de 9 semanas. Vamos ver o Odontoprev. Poderia verificar os papéis, já vamos a eles então. Não, olha só o Odontoprev, Jesus. O Odontoprev está prontinha para acionar uma compra de position. Média de 9 voltada para cima. High low abaixo dos preços. Preços operando acima de todas as médias. Uma resistência de 1, 2, 3, 4 semanas aqui na zona de 10,70. Rompeu 10,70 é compra em Odontoprev. Stop abaixo de 10,02 inicialmente, e após a gente vai subindo esse stop pelo high low. Então o Odontoprev ativo para ficar ligado.
para uma possível compra de position no rompimento de 10 com 70, tá? Com toda a configuração pronta, viu, Jesus? E o outro que você pediu, deixa eu só dar uma olhada, a 1000, também do setor de saúde. Ó, a 1000 da mesma forma. Configuração muito parecida. Média de 9, voltada para cima. Preços operando acima das médias. Olha o high low onde é que está. Está prontinha para acionar a compra de position. E até porque vai acionar por rompimento de topo, inclusive. Então, 20,95 é compra certo de A1000. Pivô de alta no semanal também. Tem toda uma configuração positiva na A1000, Jesus, para uma possível compra de position. O stop, num primeiro momento, fica um pouquinho mais longo, pelo tamanho do candle. Mas a gente pode ir ajustando à medida que vai subindo. E pode ajustar pelo high-low. Mas compras de position, normalmente nós não precisamos se preocupar tanto com o stop. E sim colocar o stop na posição certa, né? Depois a gente vai ajustando ele à medida que o trade caminha a nosso favor. Você me deu 2 ativos antes que estavam com configurações estranhas. Agora você cavocou 2 prontinhos para position. É isso aí, filho, Jesus. Então nem tudo está perdido. Não, tem nada perdido, pelo contrário. Eloy, bom dia a todos. Quando se usa análise position, leva-se em consideração os fundamentos das empresas ou só olha-se a análise gráfica? Normalmente, Eloy, eu uso análise fundamentalista para qualquer ativo que eu resolva operar, né? Eu, por princípio, eu não opero ativos que não tenham fundamentos consistentes, por uma razão muito simples. Quando um ativo tem fundamentos nebulosos ou duvidosos, ele pode sofrer uma pressão vendedora muito grande que o gráfico não vai te avisar. Só vai te dizer isso quando tiver a operação perdida. Então o fundamento ele é um princípio básico para você escolher os ativos pelo qual você vai operar. Para day trade, swing trade, não precisa levar em consideração fundamento algum. Já para position, eu já gosto de misturar um pouquinho as duas escolas. Obviamente que o que vai determinar a entrada é o setup, é a configuração positiva e atraente para poder comprar, mas eu coloco um break na compra, um freio, se porventura tiver alguma informação de fundamento que não me traga segurança na operação. Então, dá para misturar na position trade as duas escolas. Obviamente, o que determina a entrada é o setup gráfico. Jesus brinca que ficou no 0 a 0. Acho que não, Jesus. Se você não comprou os 2 ativos anteriores, esse aqui se configurar a compra e você entrar, você está no ganho. Filipão pede leve, pô. Ó, leve prontinha para acionar mais uma compra de position. Por quê? Tendência de alta, média de 9 voltada para cima, high low abaixo, sustentando toda a subida de preços, com gestão de 4 semanas, respeitando a média de 9, preços acima de todas as médias e prepara-se para o rompimento de mais um topo. Então a leve acionaria uma compra Bom dia, Júlio. no rompimento de Eu tenho 22,88, que é a máxima. Não, 22,85, né? 22,85 foi a máxima na semana. Nesse momento estaria já acionando compra de position na leve, com o stop colocado abaixo do high low, abaixo da média, aqui abaixo no 21,96. Alvo dessa operação, 8% acima do rompimento dos 22,85, Filipão. Isso. Certo.
O volume projetado está grande, Jesus, mas não dá para levar em consideração por enquanto, porque Isso. é menos de uma hora de pregão no início da semana, isso pode distorcer um pouquinho. Mas ela estaria acionando compra, sim, nesse rompimento. E a Pomo, Foi na sexta-feira que eu tentou fazer. Ah, não me informou, deixa eu ver o que eu no cadastro. Foi no Itaú que ele tem no cadastro, provavelmente foi dessa. vamos limpar esse pivô aqui que o Júlio botou para o gráfico diário. Pomo com uma configuração interessante, Tá. prontinha aqui para uma nova arrancada. Tendência de alta, média de 9 voltada para cima, high-low, Tá, tu não sustentando consegue ver os se preços. não foi acreditado ainda. Tendência de alta, congestiona 3 semanas. O que a gente faz? Marca a máxima da semana que passou, Tá. 11,48. Tá, vou fazer isso então. E no rompimento de 11,48 dá para entrar comprando Pomo para a position. O stop ficaria abaixo de 10,63 no primeiro momento, que é onde está o high-low. À medida que ele for subindo, ele já ajusta nessa semana mesmo, a gente ajusta o stop. Provavelmente aqui abaixo da congestão também já seria um stop bem interessante, aqui abaixo de 10,88. Da mesma forma que a leve, Filipão, nós teríamos uma oportunidade de position na Pomo também. O mercador pede Forja Taurus. É Júlio da Fox. Forja Taurus fazendo 3 semanas de recuo. Tem uma região importantíssima de suporte aqui nos 2,34. Que foi 3 semanas testadas na sequência. A média de 21 semanas está nesse patamar. E ela ainda briga para manter a média de 9 voltada para cima. Então, seria importante essa semana pararmos com o movimento descendente, né? 3 semanas de recuo já é um prazo bastante interessante. Sustentar-se aqui acima da média, de preferência, que aí ela dá uma sinalização que terminou a correção intradiária e ela voltaria a oferecer alguma oportunidade na ponta comprada. Então ela ainda está configurando a nova zona de suporte dela, mas aparentemente ela vai segurar por aqui e vai nos oferecer em breve uma nova entrada para a position trade. Filipão, Roberto, o que você acha do canal de alta de longuíssimo prazo Eletropaulo postado pelo Overdog? Vamos dar uma olhada nesse canal que o Overdog postou no Eletropaulo. Vamos afastar aqui que isso fica mais claro. Eletropaulo com muito risco aqui no gráfico. Vamos limpar isso aqui tudo primeiro. Já fica mais fácil de entender e localizar o grande canal do nosso amigo Douglas. Canal é esse aqui, ó, Filipão. Dando esse afastamento fica mais claro de entender, não é? Foi isso aqui que o nosso amigo Douglas tentou nos alertar aquele dia. Que é o teste dessa zona de suporte de longuíssimo prazo, que nós teríamos praticamente desde 2004 essa LTA aqui sustentando um possível movimento de recuo da Eletropaulo. Qual é a situação no curto prazo, olhando os preços? Olha só, ela testou, reverteu. E se ela conseguir romper a máxima da próxima semana, Filipão, que ela não conseguiu romper aqui no 19,70, eu diria que
seria uma ótima sinalização de reversão de movimento. Não é o caso ainda, a média de 9 está voltada para baixo, o high-low está voltado para baixo, ela ainda permanece em módulo venda, módulo de tendência de baixa. Mas ela já fez uma sinalização interessante, o Júlio até alertou aqui no chat de swing sobre um possível ombro, cabeça a ombro, que ela pudesse invertido, né? Que ela pudesse estar armando. E ele confirma também no diário no rompimento de 19,70. Então, se isso ocorrer, eu diria que ela dá uma sinalização muito positiva, Filipão, para uma reversão do movimento. Mas por enquanto não é o que aconteceu, tá? Nós estamos conjecturando possibilidades. Então, primeiro sinal, essa LTA muito longa, uma LTA de 8 anos, é uma LTA de respeito. O candle de reversão no teste dessa LTA, a possível formação de ombro, cabeça a ombro, mas olhando para o gráfico semanal ainda temos essas resistências a serem vencidas. Então tem que aguardar aqui no mínimo 19,70, viu, Filipão? Para pensar numa compra um pouquinho mais agressiva nela. E aí ela daria uma sinalização que pode estar encerrando o ciclo corretivo. Por enquanto ainda só radar ligado. Jesus pergunta se a LPL continua pagando aqueles dividendos. Não. Isso até que foi a motivação por essa queda significativa dela, em função da revisão tarifária. A Eletropaulo foi uma das empresas que mais sentiram a revisão, anunciou um dividendo muito menor, ou até mesmo não pagar dividendo no próximo exercício, e obviamente muitos acionistas posicionados nesse ativo por esse motivo acabaram desfazendo-se de suas posições, forçando essa expressiva queda nos preços. Então, o último dividendo pago nesse momento é passado na Eletropaulo. Tem que aguardar um pouquinho. Não temos travesseria. Interessante que o candle de reversão foi logo após o anúncio do não pagamento dos dividendos. Exatamente porque o mercado funciona assim, né, Filipão? Ele precifica o boato e retoma no fato, né? Então, normalmente, quando já caiu, não é pela notícia em si confirmado que ele continua caindo, né? Eu acredito que a Eletropaulo deva começar a consolidar a região de suporte nessa região, viu, Filipão? Jesus comenta que para quem quer ser sócio está um espetáculo comprar ela. Apostando que ela retomaria um histórico positivo, o preço está bem interessante mesmo. Então é isso, né, pessoal? Acho que respondemos as questões de todos. É sempre aqui uma grata satisfação contar com a presença de todos vocês aqui na abertura da semana. Nós trocando essa ideia sobre os ativos, sobre os principais ativos do mercado, já tentando encontrar algumas oportunidades. Já apareceram algumas aí, conforme vimos, né? O Odontoprev, a Mil, a própria Leve, que o Filipão acabou de nos sugerir, a Pomo, que é uma eterna oportunidade aqui para se operar na ponta comprada. Enfim, já tem coisa boa aí que a gente já cavocou com vocês aqui nessa meia hora de bate-papo na segunda-feira. Então eu me coloco à disposição de todos lá no Direto Pregão. Podemos continuar o bate-papo por lá, se vocês quiserem. E desejo uma semana muito boa, ótimos trades. E amanhã de manhã, chat de position a partir das 9h30. Desculpe, de swing trade a partir das 9h30. Ok, pessoal? Bom dia a todos e até lá.